Amém, amados. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Juntos, nós Amém. Todos encontraram aí? Romanos capítulo 12. Enquanto você vai preparando aí, deixa eu receber quem nos visita pela primeira vez. É a primeira vez? Seja muito bem-vindo. Tem mais alguém? Só você? Qual que é o seu nome? Luciano. Seja bem-vinda, viu? Que Deus abençoe. Depois tem uma lembrancinha, tem uma fichinha ali que eles dão. Quem está pertinho aí, cumprimenta ela. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12. Essas últimas semanas eu já tenho ministrado aí nas quartas-feiras para alguns sobre a Páscoa, né? Falamos já de Isaías 53, falando sobre a nova vida em Cristo. E hoje eu queria falar sobre uma nova vida com virtudes. Uma nova vida com virtudes, falando em Romanos capítulo 12. Diz assim, ó: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vai um pouquinho mais para frente, no verso 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, deem de comer. Se ele tiver sede, deem-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Senhor Deus maravilhoso, Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra e ao mesmo tempo, Senhor, buscar da Tua presença, para que nós possamos viver uma vida santa, transformada, renovada e cheia de virtude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. É interessante essa palavra de Deus, né? Ela começa falando pelas misericórdias. O que é misericórdia? É miséria do coração. É através de um humilde coração que Deus vai agir na nossa vida. E o apóstolo, ele fala aqui
peço pelas misericórdias de Deus. Primeira coisa, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nós entendamos. Nós falamos na escola dominical hoje sobre o selo e sobre ser cheio do Espírito Santo. Todos nós, quando recebemos a Cristo, somos selados. Mas parte de nós uma vida de consagração, uma vida de busca, uma vida na presença dEle, para transbordarmos, para sermos cheios do Espírito Santo, para entendermos o nosso propósito e vivermos para Deus, e vivermos para o Senhor. E às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas dessa vida, que nós esquecemos que nós somos chamados a viver para Cristo, para o Senhor. E a realidade é essa, as coisas dessa vida muitas vezes querem tirar o nosso foco de Deus. Nós somos peregrinos nesta terra. E ele fala isso, ó, eu peço pela misericórdia do Senhor, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu uma vez preguei para jovens sobre isso, várias vezes, mas uma delas eu falei muito claro sobre isso, é vivo. Não é depois quando você estiver num leito de hospital. Não é depois quando você não tiver força nenhuma. Não é depois quando você só tiver o bagaço para oferecer para Deus. Mas é com força, com energia, com graça, na presença do Senhor. Tem muita coisa tirando a atenção da nossa vida. Uma delas é essa rede social, uma delas muitas vezes é o mundo digital, uma delas é as preocupações do dia. Às vezes eu estou com uma dívida, eu estou com um problema, eu estou com isso, e isso vai tirando o meu foco de buscar a Deus. Uma delas também é viver para esse mundo, sem se preocupar com as coisas do eterno. E eu vou me doando tanto para as coisas desse mundo, que uma hora vai sobrar só o bagaço para Deus. Ou uma hora eu vou me lembrar de Deus somente num leito de hospital. Sabe? Eu posso me lembrar de Deus num leito de hospital. Mas eu posso ter caminhado com Deus a vida toda até chegar a um leito de hospital e Deus também fazer um milagre na minha vida. Eu preciso me entregar de forma viva. Eu tenho força, eu tenho energia. Eu posso servir a Deus. Eu posso dedicar um tempo para uma coisa ou outra que eu gosto? Posso. Mas eu posso dedicar também o mesmo tempo para ajudar alguém? E não é só ajudar alguém fisicamente. É ajudar alguém espiritualmente. Ensinar a Bíblia para alguém. Ensinar o Evangelho para alguém. Sentar com alguém e ensinar. Essa semana no nosso grupo de crianças e juniores, eles estavam falando da preocupação de ensinar. A preocupação dos juniores virem para a igreja e aprenderem, né? Preocupação das crianças virem para a igreja e aprenderem, mas a preocupação também de eles não virem só aprenderem a lição que está, mas eles terem uma base bíblica. E quem não tem, os irmãos darem um estudo para eles. Um estudo. Sabe? Dedicando aqui, ó, para ensinar eles. Ensinar a base do Evangelho, ensinar um dos Evangelhos, ensinar a vida de Jesus. A importância disso, eu posso dedicar para alguém. Todos nós temos tempo para fazer um monte de coisa. Nós podemos ter tempo para ajudar uma pessoa a crescer na igreja, a crescer na graça. Ver alguém que chegou novo. Ó, semana que vem tem reunião de mulheres sábado à tarde. Por que você não vem para a reunião? Ó, tipo, toda sexta-feira antes da ceia tem uma vigília. Vamos lá junto, eu vou com você, vamos junto orar.
sabe? São coisas que tem a nossa igreja, que não tem muitas coisas, mas dentro do que tem eu posso participar. Ó, tá tendo escola dominical, nós estamos aprendendo o livro de Atos. Vamos lá? Vamos aprender junto? Ah, eu não consigo chegar mais cedo no domingo. Ah, e se eu for na sua casa te ensinar? E se eu for na sua casa uma vez por semana ensinar a Bíblia para você? Tudo bem? A gente toma um café junto e aprende? São coisas simples que eu posso dedicar a minha vida para o Senhor. A minha vida para o Senhor. Ensinar alguém. Sabe? Chegando, convidar alguém que quer vir. E aprender mais de Cristo. Aprender mais do Senhor. São coisas da nossa vida. E a gente pode ganhar pessoas no nosso trabalho. Pode ganhar vidas, e às vezes só com um exemplo. Já tive alguns alunos meus que vieram visitar aqui, e um ficou e foi batizado esse ano. Convidando pessoas, ganhando vidas. Vocês viram aí o testemunho da Ive também, a nossa tesoureira. Orar por ela, está com dengue. E passou por uma dengue hemorrágica. Ela pediu oração essa semana para orar por ela. Mas ganha no trabalho da minha mãe. Então a gente pode ganhar vidas e pode discipulá-las para que elas possam crescer no Senhor. É o nosso papel, aqui ele fala aqui, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Eu não tenho que fazer mais nada para ganhar a salvação, mas eu posso oferecer a minha vida para que outras vidas encontrem a Cristo. Eu posso oferecer a minha vida para que outras vidas encontrem o Senhor. Eu posso buscar esse caminho de uma vida cheia do Espírito Santo, para que vidas sejam salvas. Através do Senhor, sabe? E a gente às vezes perde tanto tempo na rede social, na vida, e ao invés de compartilhar. Podemos até lá mesmo compartilhar versículos, compartilhar a Bíblia, compartilhar, às vezes, até o culto da igreja, compartilhar com os irmãos. E às vezes eu não coloco à toa no grupo da igreja só para você ver, você já está vindo aqui. Coloco domingo culto, você já está aqui. Mas você pode compartilhar com alguém para assistir esse culto. Você pode compartilhar com alguém para ver. Você pode compartilhar uma programação da igreja e convidar alguém. Vamos lá? Vamos participar? Vamos junto? É importante, sabe? Hoje é um meio. E hoje eu posso discipular pessoas até online. Não dá para eu ir lá na casa dele. Vamos marcar um encontro online? Vamos marcar um Zoom, um Meet, um outro. Vamos marcar um encontro online, nós vamos estudar a Bíblia junto? 1 horinha. Vamos? Você toma café na sua casa, eu tomo na minha. E a gente toma o café aprendendo a Bíblia. Vamos crescer. Outra coisa, ele fala agradável. A minha vida tem que agradar a Deus. A minha vida tem que ser um ato de agradar a Deus. Vocês mesmos, Paulo está falando aqui, referir para o outro lado, não antigos sacrifícios, mas do nosso corpo, da nossa vida. Como um sacrifício vivo, morto para o pecado, mas vivo e agradável. Sabe? É isso? Vivo, santo e agradável. Buscar uma vida santa que agrade a Deus. Eu sei o que é certo e o que é errado. Mas às vezes eu não sei o que eu preciso fazer para estar mais perto de Deus. E às vezes eu preciso parar e falar: Senhor Espírito Santo, o que eu posso fazer mais? Senhor Espírito Santo, o que eu preciso deixar de fazer? Senhor Espírito Santo, o que está me atrapalhando na minha comunhão contigo? Senhor Espírito Santo, me ajude. Me ajude a ter mais força.
Me ajude a buscar mais. Senhor, me ajude a entender o propósito que o Senhor espera de mim. O que o Senhor espera de mim hoje? O que o Senhor espera de mim hoje não é o que Ele esperava quando eu encontrei com Ele. Com 13 anos, entendi. E entreguei o meu coração para Jesus. Já se passaram 32 anos. Não é o que Ele é quando eu entrei para a igreja. Já se passaram mais aí 37 anos. Quê? Só 27? Ô louco. Pulei mais 10 anos já. Né? Pulei mais 10 anos. Passa rápido, hein, pessoal? Você tá fazendo aí, dando risada? Passa rápido, viu? Passa rápido 10 anos. Passa rápido. 10 anos, ó. Um foguete. Ó, a Alice tem 13. Eu mandei uma fotinha pra ela. Acho que tava com 1 ano. Quando ela tava com 1 ano. Essa semana. E depois mandei uma foto. Acho que quando ela tava com 3. 3 anos, ó. Passa rápido. Quer dizer, 10 anos atrás. Passou rápido. Eu tava fazendo aí 35. Né? E ó. Foguetinho. Né? Passa muito rápido. Então, mas a gente tem que ter uma vida agradável. Como que eu posso agradar a Deus hoje? Na idade que eu tô. 45, tá, pessoal? 45. Não é? Como que eu posso agradar? Cássio vai fazer 50 ano que vem? Quê? O ano que vem 48? Ah, então daqui 2 anos já é 50. Tá 3 na frente aí, ó. Como que eu posso agradar a Deus com 48 anos? Olha lá. Como que eu posso agradar o Senhor? Minha vida é diferente. Eu falei a semana para os meus alunos, né? Eles, quero chegar logo lá no 9º ano, quero chegar logo lá no outro ano, quero chegar logo, sair da escola. Não fala isso, mano. Né? Daqui a pouco você tem que pagar conta, daqui a pouco você tem que se preocupar com outras coisas. Né? Não fala isso, a vida é tão tranquila. Eu sei que na nossa época era um pouquinho mais sossegado, né, pessoal? Era um pouquinho mais sossegado. Não sei com quem estava falando, mas acho que estava falando lá no jogo do meu filho, estava falando, a gente fazia muita coisa com 10, 12, 11 anos, né? A gente conhecia vários cantos de Campinas, né? Andando de bicicleta, andando a pé, pegando ônibus. Minha filha, acho que até hoje ela não foi a pé comprar o pão na esquina. Não é verdade, né? Quê? Ah, você tá... Pastor Lázaro pega o patinete aí, jet azul aí, tá andando de patinete jet azul, ele vai de jet. Ele vai de jet né? Mora pertinho da lagoa, ele pega o jet e vai de jet, né? Mas, tô brincando, mas a vida era diferente. Em cada tempo a nossa muda. E eu tô falando, é uma mudança para nós, né? De o que a gente tem que cuidar, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que viver. E como nessas mudanças e transformações, aqui fala de transformação de vida, como nessas mudanças eu posso viver para agradar a Deus. Como que eu posso? Como que eu posso viver hoje para agradar o Senhor? Como que eu posso andar com o Senhor? Este é o nosso culto racional. O nosso culto racional não é vir para a igreja. Vir para a igreja é uma celebração ao Senhor, de uma comunhão constante que eu vivo na semana com Ele. E aqui eu celebro com os irmãos. E adoro a Cristo. Adoro o Senhor. Mas porque eu vivo com Ele toda semana.
eu vivo com Ele todos os dias. Eu presto o meu culto racional. Quando eu oro logo ao levantar, né? Quando eu oro no caminho do meu trabalho, quando eu oro na volta para casa, quando eu oro para alguma coisa que eu vou fazer, quando eu coloco diante do Senhor o que eu preciso, e eu vou prestando o meu culto racional, vivo, santo e agradável a Ele. Eu preciso fazer isso. Ao mesmo tempo, ele fala assim, ó, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Eu tenho que fazer uma reflexão. Às vezes não precisa ser diária, mas eu tenho que fazer uma reflexão, às vezes semanal, mensal. As mudanças estão muito rápidas. Eu preciso fazer uma reflexão anual. Eu estou vivendo no padrão de Deus ou estou vivendo no padrão do mundo? Eu estou vivendo para Deus ou estou vivendo para as coisas dessa terra? Eu estou vivendo o que Deus espera de mim ou estou vivendo o que o mundo espera de mim? Ele fala, não vos amoldeis ou não vivam conforme o padrão desse mundo, mas deixe que Deus transforme a sua vida pela mudança no seu vestuário. Não. Pela mudança dos seus bens. Não. Pela mudança dos seus relacionamentos. Não. É pela mudança da sua mente. A nossa mente precisa mudar se nós queremos transformação de Deus. Não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas sejam transformados, ou deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Mente. Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é o que eu faço, não é o que eu visto, não é o que eu tenho, não é onde eu estou. É o que eu penso. É o que eu deixo entrar. É o que eu deixo sair. É o que eu coloco aqui. Deus transforma minha mente. Posso ter um monte de coisa e não dar valor nenhum para elas, mas sim agradecer a Deus por que Deus me deu. Eu posso não ter nada e ser grato porque Deus está transformando a minha vida. E daqui a pouco Ele derramar tudo sobre a minha vida. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso deixar Deus transformar ela. Ter ou não ter não é o que importa. Vestir ou não vestir não é o que importa. Ser ou não ser também não. Ser ou não ser, eis a questão. A questão é que eu estou aqui, ó. O que Deus está fazendo aqui? Eu estou mais próximo de Deus hoje do que eu estava um tempo atrás? Eu estou entendendo mais o que Deus espera de mim do que o ano passado? O Senhor transformou algo que eu pensava e eu não penso mais? O Senhor tirou coisas da minha mente. O Senhor tirou coisas da minha mente que precisam ser tiradas. O Senhor colocou um novo desejo na minha mente de buscar mais. Eu tenho tido prazer nas coisas de Deus. Alguma coisa não está tendo tanto prazer. Eu preciso. E o problema não é o outro, o problema não é o lugar. Muitas vezes o problema é a gente. E a gente precisa ter mais. Eu preciso me alimentar mais. Eu preciso ver mais, eu preciso ouvir mais. Hoje tem diversos meios, fala assim, hoje tem diversos meios. Não é só o meio tradicional. Preciso de um lugar de silêncio, de calma, onde eu estou ali com a minha Bíblia separada. Não, mas eu posso ouvir. Eu posso assistir. Eu posso interagir. Eu posso, de diversas maneiras, me alimentar da palavra de Deus. Ouvindo. O ano passado, eu fiz aquele 365, sempre ouvindo um devocional e tinha uma mensagem. Só que esse ano, para mim, foi mais complicado, porque agora eles colocaram
oração, colocaram vários pedidos, ficou longo até chegar na mensagem da palavra. Eu troquei. No meu Spotify eu peguei um que só tem a Bíblia. Para mim foi melhor. Não que eu não queira ouvir a oração, né, os pedidos. Não, mas eu quero, naquele tempo que eu estou sozinho, eu quero ouvir a Bíblia. E eu quero cada vez mais me alimentar da Bíblia. E para mim, eu coloquei um lá que é só a Bíblia falada. É como quando eu ia lá para Atibaia, às vezes eu pegava 40 minutos de estrada e 30 minutos eu ouvia, antes era quase o único que tinha, era o Cid Moreira. É Cid Moreira, né? Da Bíblia falada. Então, e punha CD. Eu sou do tempo do CD, hein? Punha o CD para ouvir, era o CD, punha o CD no carro para ouvir. E vai o CD. Na verdade, eu sou do tempo da fita cassete, né? Tem um pessoal que é do disquete, daqueles disquete assim, gigante da tela verde, né? Mas eu sou do tempo do CD. Então, punha o CD. Hoje você põe lá, você pode pôr no Deezer, no Spotify, ninguém está me pagando, tá? Eu não vou mais falar deles. Mas você pode pôr lá e ouvir um louvor, ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem. Mas mais importante é a palavra de Deus. E ela precisa estar no nosso coração. Para transformar a vida é a palavra. Olha o que ela fala. O amor seja sem hipocrisia. Se você está fazendo algo para alguém, falando que é amor, mas tem sempre um segundo interesse, não é amor. Não é amor. Amor não tem interesse. Em devolução, que eu falo. O amor seja sem hipocrisia. Não seja algo só para aparecer ou para ter algo em troca. Ele fala para nós nos apegarmos ao bem. Qualquer sentimento mal, pensamento mal, eu sei que eles vêm, viu? Eles vêm. Alguém te fez alguma coisa errada, você quer devolver. Ele fala aqui, não faça justiça com as próprias mãos. Ao Senhor pertence a vingança. Mesmo que nós não vejamos, mesmo que nós às vezes não percebamos, mesmo que a gente está vendo às vezes a pessoa fazer a coisa errada e prosperar. Está fazendo isso, está andando, está crescendo na carreira, está chegando no topo. A Deus pertence a vingança. Nós não precisamos fazer nada de mal com uma pessoa que nos fez. Entrega para o Senhor. Se você está muito bravo, você faz que nem Paulo. Eu os entreguei ao diabo. Essa pessoa, Senhor, eu entrego ao diabo. Tá? Tá bom, mas não faça nada. Não responda com mal. Guarde, se apegue ao bem. Se apegue ao bem. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, olha isso aqui. Prefiro os outros. Prefiro honrar o próximo do que a si mesmo. Prefira isso. Sabe? Prefira honrar alguém. Prefira fazer o bem a alguém. Prefira levantar alguém do que levantar você. Seja humilde. Ajude o outro. Ajude o outro a ser melhor. Tem problema nenhum nisso. Tá? E não tem problema nenhum também comemorar suas vitórias. Comemorar, celebrar. Não tem problema nenhum nisso. Mas, quando for honrar, procure alguém que merece honra. Dê honra a outra pessoa. Busque ajudá-lo. É importante isso. Aqui ele fala também de nós nos alegarmos na esperança, da perfeita santidade e eterna felicidade. Paulo fala sobre fé e amor, agora fala sobre esperança, sabe? A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança não é nessa terra, a nossa esperança é no Senhor. Posso fazer o melhor por essa terra, buscar o melhor e fazer o melhor para que o lugar onde eu vivo seja bom. Mas ele não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos nesta terra.
A nossa esperança está no céu. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está na Nova Jerusalém. A nossa esperança está na palavra do Senhor. É importante nós entendermos esse processo. Ele fala isso. E aqui, 3 coisas, que pode ser até um lema, né, para a nossa vida. Ele fala: alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Nada dura para sempre. Nada. Né? Que eu falo de coisas ruins e coisas boas. Nada, nenhuma circunstância dura para sempre. Daqui a pouco passa. Eu tenho pensado sempre nisso, né? Não façamos de um probleminha uma tempestade. Não façamos de uma dificuldade que ela vire algo que ela vai acabar com a vida. E às vezes ela pode acabar mesmo. Se a gente dá mais valor do que ela tem. Daqui a pouco passa. A dificuldade daqui a pouco passa. O problema daqui a pouco passa. A dor, ela dura um pouquinho mais, mas ela daqui a pouco passa também. Né? Passa. Aí você sente dor em outro lugar. Né? A idade é normal isso. Doeu aqui, daqui a pouco passa aqui, dói ali, né? Dói aqui, e assim vai. E com a dor você vai se mexendo, né? E você vai andando, e vai caminhando, e vai melhorando. Né? Mas passa. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ore. E se a gente orar, passa mais rápido. Não porque ela vai passar mais rápido, mas porque com a oração você vai esquecer um pouco. E daqui a pouco vai ajudar. Sabe? Sempre orando. Aqui quando fala de perseverar na oração, essa semana eu estava lendo algo sobre oração e falava sobre isso. E falava que com a oração, né, a gente vai deixando ou diminuindo aquele problema. Eu vou orando, eu vou entregando. Daqui a pouco aquilo lá não está pesando mais tanto na minha vida. E daqui a pouco aquilo lá está resolvido. Sabe? E com a oração a gente vai caminhando melhor. Então ore mais. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de criticar, ore. Ore mais. Ore. Tem algo que eu preciso orar. Essa semana nós colocamos novamente, falei para os irmãos, de colocar novamente em oração, em jejum, colocar para que Deus envie. Deus tem enviado pessoas para a igreja, mas que Deus envie também músicos, que Deus envie também uma família que nos ajude com louvor, que Deus envie pessoas para que aqui nós possamos ter o nosso próprio louvor. É um ministério importante e é um ministério que precisa ser desenvolvido na igreja. Na igreja, sabe? A importância. É sempre bom, resolve. Aqui muitas vezes a gente tem um ministro que vem de fora, mas é importante a gente ter o próprio grupo da igreja servindo. Então ore por isso. Coloque em oração, igreja, para que mais pessoas cheguem, para que mais pessoas contribuam, para que mais pessoas ajudem, para que nós tenhamos isso, um ministério fortalecido, né? Até, né, para o futuro podemos ter mais coisas sem precisar. Às vezes a gente tem dificuldade para até começar uma reunião de adolescente e jovem, porque nós não temos ministro para cantar. E pode ter. Ou outros cultos. Para ter pessoas servindo. Para que mais pessoas possam ser alcançadas. A importância disso. Né? Ou que Deus desenvolva. Temos aí jovens, crianças, que Deus toque também. Vamos ter alguém ensinando elas. Para que elas possam aprender e crescer. Né? A importância disso. Outra coisa, né? Sejam pacientes aqui na tribulação, perder na oração, pratique a hospitalidade, pratique o serviço ao próximo, ajude ao outro, quem precisa. Tem pessoas necessitando, tem pessoas precisando. Coloque em oração. Ficou alguém desempregado, ficou alguém que precisa. Hoje nós temos o Alex está precisando de oração na área, perdeu o emprego, o primo, orar por ele, para que encontre o emprego, sabe? E às vezes as coisas acontecem
nesse borbulhão de coisas, né? Acabei de comprar o apartamento, entrar no apartamento, tenho prestações, anos para pagar, perdi meu emprego. Deus, como que eu vou fazer? Deus vai agir e a gente vai contar os milagres, mas a gente pode fazer parte disso. A gente pode orar pelo irmão, a gente pode, se tiver uma oportunidade, indicar e assim crescer, né? É importante esse processo. Abençoe. Aqui às vezes é difícil, hein? Abençoar quem persegue, ajudar quem é nossos inimigos, que na realidade não são nossos inimigos, né? Os nossos inimigos são principados e potestades do mal, não carne e sangue. Pessoas não são nossos inimigos, mas são principados e potestades que agem muitas vezes na vida de algumas pessoas. E orar, abençoar, né? Não carregar raiva, rancor ou algo pela vida de alguém. Prega para o Senhor e vive a vida. Segue a vida. Perdoa, larga, né? Deixa o osso para o outro roer. Sabe? Alguma dificuldade, deixa para o outro. Deixa a sua vida em paz, deixa a sua vida tranquila. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. E tenham o mesmo modo de pensar. Ajudando um ao outro. Sendo solidários e sendo humildes. Socorrer todos os cristãos necessitados. A palavra fala isso. Olhemos primeiro para aqueles da família da fé. Se há alguém necessitado, alguém precisando, olhe para esses. Nós estamos fazendo uma reformulação do nosso Ministério de Compaixão. Que algumas pessoas que estavam com necessidade já não estão mais. Hoje nós entregamos 22 cestas. Eu acho que no próximo mês já serão somente 18 cestas para famílias que precisam. Por quê? Daqui a pouco abre espaço para alguém que vai precisar. Mas tem alguém que nós ajudamos por vários anos que não estão mais precisando. E a gente reformula, né? Missionário a gente sempre vai ajudando. Normalmente a gente para quando ele fala. Teve 2, 3 missionários que falaram assim: pastor, agora eu já não estou mais no campo, eu não estou precisando mais, já me organizei aqui a vida e já estou trabalhando. Beleza, né? Mas aqueles que a gente sempre continua. Nossa igreja é uma igreja com esse princípio de ajudar o próprio missionário. É difícil, amados, dentro do nosso orçamento, é difícil. Dá quase R$4.500 por mês, apertado, né? Fora o aluguel que nós pagamos aqui, que já é alto, apertado quase R$4.500 para ajudar missionários e ajudar no Ministério de Compaixão. Mas graças a Deus que temos conseguido. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas não é fácil, não é fácil, sabe? Cada mês, tudo, a gente vai organizando para conseguir. Mas é uma coisa apertada para nós, né? Aqueles que nos ajudam com as cestas básicas, ajudam com o missionário, são bênção, né? Fora isso, as ofertas que nós enviamos esse mês todo. Cadê aí, Mateus? Está aqui. É a oferta de Páscoa. Esse mês todo, essa aqui, pessoal, é uma das ofertas principais da Igreja do Nazareno. E não é para a nossa igreja, ela não vai para a nossa, mas ela ajuda igrejas no mundo todo. É a principal oferta que ajuda missionários e ajuda o mundo. Tem as ofertas de alabastro e tem as ofertas de ações de graça, mas essa é a principal oferta que as igrejas mais levantam. E às vezes essa oferta sustenta missionários no mundo todo por 6 meses. Um mês de oferta da igreja no mundo todo sustenta por 6 meses os missionários no mundo. Pelo até o valor, né? Que a igreja americana, a igreja canadense e as igrejas na Europa, pelo valor da moeda, né? O dinheiro deles vale mais. E eles realmente ofertam nesse mês, pensando no próximo. Não é pensando na comunidade local. Esse mês, quando a gente oferta para a Páscoa, a gente está pensando no outro. Estamos pensando no missionário que precisa. Estamos pensando numa família que precisa, ao redor do mundo. Como igreja, nós estamos ajudando uma igreja global, ajudando as pessoas. E é isso que ele fala, né? Sejam solidários com os humildes e não sejam sábios aos seus próprios olhos.
E aqui fala, por último, não se deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Não se deixe, sabe? Pratique o que é bom e vivam em paz com todas as pessoas. Amados, nós somos cristãos. Eu sei que tem pessoas que não vão gostar de nós de cara, que não vão gostar da gente sempre, que não vão querer ter convívio com a gente, mas que com o tempo elas percebam, né? Pela nossa postura, pela nossa vida. Tem pessoas que vão sempre, às vezes, tentar contra nós, mas mais pela nossa crença do que por quem nós somos somente. Mas é importante a gente dar um bom testemunho. É importante a gente fazer o que é certo. É importante a gente buscar justiça. É importante a gente ajudar o próximo. É importante a gente ter sempre a mão estendida, né? E o braço aberto para quem precisa, sabe? Para que as pessoas possam ver em nós Jesus. Que pelas nossas boas obras elas olhem para Cristo. Elas olhem para o Senhor. Sabe? Virtudes recomendadas de uma nova vida em Cristo. Queria deixar isso para vocês essa manhã.